Estimados irmãos e irmãs, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês para vocês poderem entender a respeito da liturgia da Igreja, o tempo comum. A liturgia da Igreja é uma verdadeira riqueza. O calendário litúrgico nos apresenta diferentes momentos, a fim de nos aprofundarmos os momentos da vida de Cristo e atualizarmos, assim, os mistérios da salvação em nossas vidas. Somos convidados a acompanhar cada etapa do ano, com diferentes disposições, com diferentes atitudes, seja em espírito de penitência, conversão, alegria ou júbilo. Agora há pouco, nós celebrávamos o tempo do Natal. O tempo do Natal, que foi dos dias 24 de dezembro, às vésperas, até a festa do batismo do Senhor, que aconteceu no dia de ontem. Antes do tempo do Natal, nós tivemos o tempo do Advento, que foi a preparação para celebrarmos o Natal. E a partir de hoje, nós temos o chamado tempo ordinário, o tempo comum, que não é menos importante. O tempo comum é caracterizado por um período que é subdividido em duas partes. A primeira parte começa no dia seguinte à festa do batismo de Jesus, que vai até terça-feira antes da quarta-feira de cinzas, terça-feira de carnaval, quando, na quarta-feira de cinza, teremos o início do tempo da Quaresma. Já na segunda parte, tem início na segunda-feira depois de Pentecostes e se prolonga até o sábado que antecede o primeiro domingo do Advento, quando tem início um novo ano litúrgico. Como viver, como aprofundar sobre a vida de Cristo durante o tempo comum? No calendário da liturgia da Igreja, assim como em nossa vida, existem tempos fortes de festa ou de mais interiorização. E também existem os tempos ordinários, comum. Sendo assim, o tempo comum é um período em que a centralidade continua sendo Cristo Jesus, quando somos convidados a valorizar os acontecimentos da vida do Senhor e também na nossa vida. Mesmo sendo um tempo comum, ele pode nos trazer grandes surpresas, grandes novidades de Deus, quando olhamos para a vida de Cristo, quando aprendemos a valorizar o tempo que Deus nos concede, o tempo presente e a simplicidade do cotidiano.
Neste, contemplamos a riqueza dos detalhes, dos momentos comuns, seja, por exemplo, o raiar de cada novo dia, a beleza da natureza, ou o sorriso e a espontaneidade de uma criança. Deste modo, somos chamados a viver o tempo comum, com esperança, na intimidade com o Senhor, uma forma de enraizar a fé em meio aos afazeres do dia a dia. Como o tempo comum é considerado ainda um tempo de vigilância e de esperança, os paramentos litúrgicos são de cor verde. No livro Vamos Participar da Missa, de Frei Luiz Turra, explica que o verde é a cor da vegetação mais viva, na iminência dos frutos, cor do equilíbrio ecológico, da esperança, cor que acompanha o tempo comum. 34 semanas vivem a história da salvação, sobretudo o mistério semanal do domingo, como dia do Senhor. É tempo dos frutos que o mistério pascal provoca na comunidade dos cristãos. Cor para os olhos contemplarem e música para os ouvidos captarem a palavra de Deus, para os sábios exprimirem o seu louvor a Deus. O tempo comum se chama assim porque a liturgia apresenta neste período a vida pública de Jesus, o cotidiano da sua missão. É um tempo de acolhimento da palavra de Deus. Portanto, é também um tempo de esperança, de anúncio e trabalho pelo reino de Deus. Para entendermos o tempo comum, precisamos compreender que o ano litúrgico da Igreja, este compreende um período de 12 meses divididos em tempos litúrgicos, onde cada tempo tem sua característica própria e se refere à vida de Cristo. Por sua vez, cada ano corresponde a um ciclo, no total 3 ciclos, A, B e C, que se alternam durante 3 anos, com uma sequência de leituras próprias e um evangelho por ano. Assim, no final de 3 anos, é possível ler a maior parte da Bíblia. Logo, o tempo comum é um período dentro do ano litúrgico. Conforme eu disse agora há pouco, ele se divide em 2 partes. Este período soma 34 semanas ao todo, sem contar com o Advento, o Natal e a Páscoa. Por isso, o tempo comum é um tempo mais longo, que conta a vida de Jesus no dia a dia, sua missão, seus milagres, o discipulado dos apóstolos. O ano litúrgico, além da comemoração, vivemos na atualidade, no dia a dia de nossa vida, todos os aspectos da salvação operada por Cristo. A celebração dos acontecimentos da salvação
é atualizada, tornada presente na vida atual dos batizados. O tempo comum diz respeito exatamente à vivência da salvação como batizados. É o centro da nossa fé. É a Páscoa de Cristo celebrada cada domingo, com um tema próprio que vai nos conduzindo passo a passo nos acontecimentos da vida de Cristo. Dessa forma, a espiritualidade desse período nos convida a valorizar o tempo presente nos pequenos e grandes acontecimentos da vida. Desde o amanhecer, a vida familiar, os relacionamentos, a vida pública com sua beleza e desafios. Foi assim com Cristo também. Ele visitou as pessoas, jantou na casa de Zaqueu, enviou os discípulos para a missão, pagou impostos, mas também se transfigurou diante deles. Explicou sobre o pão da vida e esteve com eles todas as situações da vida. Cada tempo da igreja tem seus sinais próprios e visíveis a todo o povo de Deus. Assim acontece com o tempo comum, cuja cor utilizada é o verde, seja nos paramentos litúrgicos, nas vestes sacerdotais, porque o verde, conforme nós falamos, simboliza a esperança. O uso das flores é comum, diferente do que acontece no tempo da Quaresma, quando as flores são retiradas como sinal de penitência. No decorrer do tempo comum, há muitas festas, solenidades. Por exemplo, celebra-se a solenidade da Santíssima Trindade, logo depois do domingo de Pentecostes. Celebra também a solenidade de Corpus Christi, do Sagrado Corpo e Sangue de Cristo, a solenidade de Cristo Rei, que marca a última semana do tempo comum. Há ainda as festas dedicadas a Nossa Senhora e a muitos santos conhecidos da devoção popular, como São João Batista, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio e muitos outros. De fato, o tempo comum é rico em celebrações e espiritualidade. O tempo comum é a vida em seu cotidiano. Se pararmos para pensar na normalidade da vida de Cristo, veremos que ele andou muito, conversou com as pessoas, parou ao longo do caminho, se alimentou, descansou, participou de reuniões como qualquer pessoa. Então, ele foi uma pessoa com necessidades, compromissos, responsabilidades, como qualquer um de nós. Porém, com coração unido ao Pai, a sua missão de anunciar o reino de Deus para todas as pessoas. Dessa forma, viver o tempo comum é caminhar no ordinário da vida com coração unido a Cristo, lembrando que Ele fez o seu caminho, que Ele abençoou a estrada dos pais, dos filhos, dos idosos, e agora somos nós quem percorremos essa estrada com a bênção divina. Portanto, caminhemos na estrada com Jesus. Façamos tudo para todos. Pratiquemos o Evangelho nas mínimas coisas e viveremos o tempo
com as suas graças, desafios próprios, seja na família, no trabalho, na comunidade paroquial ou no lazer. Meu irmão, minha irmã, pense com muito carinho nisso!